Gravando. Olá, tudo bem? Bom dia. É um prazer estar falando com vocês, os alunos da primeira série do ensino médio. E hoje retornando mais uma aula. E hoje uma aula especial, porque agora nós saímos um pouco da ciência, trabalhamos bastante no primeiro bimestre, foi quase o primeiro bimestre inteiro falando de ciência. Aí terminamos com o senso comum na última semana, e agora nós vamos caminhar para uma nova situação. Então, uma situação de aprendizagem 2 do segundo bimestre, que vai trabalhar com a cultura. Então, essa aula, vocês vão perceber, puxa, mas é aula de filosofia ou é uma aula de arte? Certo? Porque vai ter muita ligação com a aula de arte. Por quê? Não podemos esquecer que a arte também faz parte da filosofia. Inclusive, existe até a própria filosofia da arte que trata desse tema mesmo, desse assunto. Certo? Bom, então o tema nosso, cultura, equilíbrios e desequilíbrios entre o local e o global. Ou seja, as mudanças que ocorrem na cultura, as artes também, o valor que existem em diferentes situações, em diferentes posições, certo? Então nós vamos analisar isso. E a ideia é que vocês consigam com essa aula adquirir novas formas de pensar, novos significados para a arte, e o mais importante, essa aula tem como função ensinar vocês sobre estética. Certo? A estética é um dos assuntos mais discutidos da filosofia. Aliás, vários pensadores trataram sobre a estética filosófica, e essa aula vocês vão aprender sobre isso. Amanhã nós teremos mais um complemento dessa aula, lá no Centro de Mídias. Eu convido vocês a assistirem amanhã, às 4h30 da tarde, que aí vai retornar essa temática para vocês. Bom, então, pessoal, pensando nisso, nós vamos então discutir um pouquinho sobre isso, esse olhar atento para a arte. Bom, eu queria saber de vocês, vocês gostam de arte? Vocês já pensaram em ser artistas? Artistas que eu digo, escritores, poetas, ou até mesmo pintores, ligado a essa área mesmo da imagem ou da voz. Vocês já pensaram em fazer isso? Eu acho arte interessante, mas eu nunca tive interesse, assim, em trabalhar com ela de nenhuma forma, acho. Certo. Mas todos nós temos, por exemplo, eu acho que uma das primeiras coisas que toda criança faz é fazer um desenho, não é? O desenho de uma casa, o desenho, ou ficar rabiscando mesmo. Então a criança, o primeiro ato dela é ser artista. E depois ela vai tendo um olhar diferenciado para escrita, para outras formas de conhecimento, e acaba deixando um pouco de lado essa parte. Mas, por exemplo, uma coisa que todo mundo faz, eu garanto que todo mundo, em todo momento da nossa história, por exemplo, a música. Todo mundo gosta de música, não gosta? Acho que. Acho, Né? acho Pode que falar. sim, né? Exatamente. Então, a música também é uma forma de arte, certo? Bom, então o que vocês precisam para essa aula? Precisam aprender para essa aula. Primeiro, o conceito de estética. O que é isso que o senhor está falando tanto? É a mesma coisa daquela estética corporal que todo mundo quer ficar bem? É parecido, é mais ou menos isso mesmo. Olha só. A estética é a beleza, realmente, é a aparência harmoniosa, e também a estética facial. E existe a plástica, que é um aspecto físico de alguém, ou um modelo com uma ótima estética. Então, pessoal, importante saber que a estética é o quê? É a análise do belo, do bonito. Mas não significa, por exemplo, mas aquilo eu não gostei, achei feio. Não, talvez para você não é bonito, mas para outra pessoa sim. Então a arte, a estética, ela é bonita nisso. Ela consegue ver a beleza em todos os aspectos. Esse aqui que é fundamental, certo? Bom, iremos também trabalhar como essa aula, pensando um pouquinho na arte, na cultura, a representação. Vamos pensar um pouco os artistas, não é? Acho que a gente vê filmes, séries, esses artistas, eles acabam o quê? Mudando efeitos corporais para poder dramatizar alguma coisa. Então eles vão representar um artista, uma ideia, certo? Acho que nós podemos esquecer aqui do Paulo Gustavo, que faleceu há poucos dias. Olha só o quanto que ele representava, ele era uma outra pessoa encenando, e ele conseguia transpassar essa imagem de representação, certo? Então, é isso que a arte faz, remodelar e fazer diferente. Bom, o pensamento que é a base da filosofia, então o pensar é que nos transporta para uma outra realidade, e por fim, a própria arte mesmo. Então, olha só, a arte não é. Vocês por muito tempo ouviram a palavra artes, não é? Mas na verdade é arte aqui no sentido de arte mesmo. Arte é de criação. Ou seja, a produzir, a inovar, a transformar. Tá joia? Bom, vamos lá então.
Tudo bem? Tá tudo claro para vocês? Sistemas aqui? Tem alguma dúvida em algum dos quatro? Não, tudo certo. Tudo certo? Maravilha. Se tiverem dúvida, podem ir perguntando, viu, pessoal? Lembrando que a aula mesmo vai girar em torno. Deixa eu só por aqui, a estética. Bom, ah, pessoal, então a arte ela fez parte por muito tempo da filosofia. E aí, por que ela fez parte da filosofia? Se for pensar bem na história, o próprio ser humano nasceu da arte. A primeira coisa que lá os homens primitivos, os hominídeos, fizeram foram se comunicar por meio de imagens, gestos, grungidos, mas o que representou mesmo e que deixou uma marca na história foram as imagens. Aí depois vocês estão vendo uma imagem aqui, um ícone. Essa imagem já é medieval. E na Idade Média, as pessoas também não tinham conhecimento linguístico, ou seja, a comunicação era verbal e por meio de imagens. Então as pessoas, por exemplo, os vitrais das igrejas, por que eles existiam? Era para que as pessoas olhassem para aquilo e entendessem a Bíblia, sem que elas pudessem ler a Bíblia, já que elas não tinham acesso a isso. Então a arte possibilitou o conhecimento, e por muito tempo ela possibilita isso. Se for pegar, por exemplo, um livro de crianças, quase sempre ele é carregado de imagens. E por que as imagens? Porque a imagem vai transportar a criança para uma outra dimensão. E ela vai compreender a partir daquilo, mesmo que ela não tenha a linguagem, não compreenda a linguagem, certo? Bom, aí nós vamos discutir dois assuntos importantes aqui, que é um conceito aristotélico de poética e o conceito de estética, certo? Vamos entender o que Aristóteles queria dizer com essa poética. Vamos lembrar um pouquinho quem foi Aristóteles. Aristóteles foi discípulo do filósofo Platão. Ele era da Macedônia, mas passou a maior parte da vida dele na Grécia, construiu o Liceu na Grécia Antiga, e ele era, assim, um grande sábio. Eu diria até que é um dos mais sábios ali da antiguidade, depois de Sócrates e Platão. Aristóteles, ele falava de tudo, não tinha uma ideia que ele não estava lá presente. Ele falava de arte, falava de política, falava de biologia, ou seja, qualquer assunto era discutido por Aristóteles. E, lógico, ele também se dedicou a isso. Por quê? Pô, se nós pegarmos um pouquinho a história, Platão, que era o mestre dele, era um pouquinho contra as artes. Ele falava que a arte é uma cópia, é uma representação mal feita, que o ser humano não teve conhecimento para ir além daquilo, por isso que ele copia. O Aristóteles não, traz uma novidade, ele fala, não, peraí, não, a arte não é ruim, a arte, na verdade, é uma representação mimética, ou seja, uma cópia, que nos possibilita conhecer de alguma forma. Olha o que ele diz. Na poética, Aristóteles aborda a arte da palavra falada e escrita. Aborda o canto, a dança, a poesia, o teatro, a reflexões, a tragédia, a comédia, olha só, ou seja, tudo aquilo que o ser humano produz ao longo da sua vida é tratado na obra poética, certo? Bom, e a estética, como eu já falei, ela é uma disciplina da filosofia, uma parte da filosofia, que analisa, olha só, o sentido das coisas, a percepção, ou seja, como ver o mundo de uma outra forma, certo? Tudo bem esses dois termos para vocês? Sim. Maravilha, maravilha. Bom, aqui eu só vou passar, que aqui não vai ser importante. Pessoal, aqui eu botei no roteiro para vocês, que também está no caderninho do aluno de vocês. Depois eu gostaria que vocês assistissem esses dois vídeos, que são muito importantes. O primeiro, os dois são da Pinacoteca de São Paulo. Esse primeiro mostra as pinturas rupestres, ou seja, o que o ser humano deixou, os vestígios ao longo da história, que sem eles nós não estaríamos, talvez, não seríamos como nós somos. Eles possibilitaram um novo mundo. E aqui é a Semana da Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, que trouxe a ideia da antropofagia. Vocês já ouviram falar desse termo, antropofagia? Não, nunca ouvi falar. Nunca ouviram falar? Bom, vocês já ouviram falar que existiam aqui nas Américas alguns índios que eram canibais, não é? Ou seja, se alimentavam de carne humana. Até era muito comum, tem vestígios disso lá no Nordeste brasileiro, onde os índios guerreavam e depois pegava o líder daquela tribo que perdeu e eles comiam mesmo, botavam numa panela, faziam ali uma sopa, alguma coisa, e se alimentavam daquela carne, certo? Uma coisa absurda, não é? Olha só, mas era isso, porque eles acreditavam que se a pessoa teve coragem de lutar com eles, olha só, a pessoa iria dar mais força para aquela tribo, certo? Então a antropofagia é isso, é se alimentar da carne humana, no caso,
comer carne humana, certo? Bom, mas lógico, a ideia aqui não era essa. A Semana da Arte Moderna trouxe uma coisa diferente. Essa representação é o copiar, mas inovar dentro da cópia. Ou seja, eu pego alguma coisa que já existe e eu melhoro ele para a minha vida, certo? Bom, o brasileiro, sempre muito bem criativo, trouxe essa ideia para nós. Então, esse segundo vídeo vai mostrar essa ideia para vocês, a ideia da cópia, que vem bem de encontro com a ideia de Aristóteles, certo? Ou seja, olha só. Então, nessa obra que eu falei para vocês, o Aristóteles vai falar exatamente da cópia. Como é que funciona essa cópia? Esse texto eu deixei também no roteiro para vocês, mas tem também lá no caderninho do aluno, vocês podem estar assistindo. E aí, esse eu vou ter que ler com vocês, ele é importante para a compreensão, pelo menos as duas primeiras partes. Olha só. Parece ter havido, para a poesia em geral, duas causas essas naturais. Uma que é imitar, é natural nos homens desde a infância, isto é, difere dos outros animais, pois o homem é o que tem mais capacidade de imitar pela imitação, que adquire pelos seus primeiros conhecimentos. Então vamos lembrar um pouquinho, pessoal, nós somos o que nós imitamos, ou seja, muita coisa do que nós fazemos por imitação dos outros. Eu vejo um pouquinho na sala de aula, não é? Alguém traz alguma coisa, fala alguma coisa nova, alguma coisa diferente, várias pessoas começam a imitá-lo, começam a querer fazer parecido ali, certo? Até nós imitamos nossos pais. Se nós pegarmos aqui, a nossa própria linguagem, ela é um pouco uma cópia, na verdade, do que os nossos pais fizeram conosco. Então, quer dizer, nós somos como papagaios, nós somos copistas, isso é natural para nós, certo? Eu, por exemplo, aqui peguei o material que a Maria está falando, bom, depois aí a Maria vai assistir o vídeo depois da gravação. Bom, pessoal, eu aqui peguei o material ali e fui adaptando do meu modo, mas fiz uma cópia, não deixa de ser uma cópia, certo? Aí até fiquei contente que tem gente de fora assistindo aqui nossos vídeos, vários professores também que estão mandando mensagens, se comunicando, que estão assistindo tudo esse material. Ou seja, também estão fazendo uma cópia disso. Então é natural para nós. E a outra coisa então a primeira coisa que o ser humano faz é copiar. A segunda, todos sentem prazer nas imitações, certo, pessoal? Então é comum a gente ver, por exemplo, uma dancinha nova que surgiu, e aí ao mesmo tempo a pessoa está ali, olha só, tentando fazer a dancinha, tentando fazer parecido, ou seja, o ser humano gosta de imitar, gosta de copiar. Outra coisa que acontece, por exemplo, é muito comum na sala de aula, aluno fazendo desenhos. Acho que a Júlia já viu, o Tiago já viu também, alguém fazendo desenho. E a maioria ali, até o Tiago botou uma imagem aqui dele, que muita gente talvez faria isso, faria uma cópia disso, e ficaria no desenho copiando, pegando uma imagem que já tem e copiando ela, certo? Então, olha só, o ser humano, ele vive dessa criação. Uma prova disso, continuando o texto aqui, uma prova disso é que acontece na realidade. As coisas que observamos ao natural nos fazem pena, agradam-nos, quando as vemos representadas em imagens muito perfeitas, como, por exemplo, reproduções das mais repugnantes animais e de cadáveres, certo? Aqui um pouquinho estranho, não é? Mas existe essa ideia. A razão disso é também que aprender não é só agradável para os filósofos, mas é igualmente para os homens. E aqueles, quando veem as imagens, gostam dessa imitação, pois acontece que, vendo, aprendem, deduzem o que representa cada uma. Por exemplo, este é aquele, assim é assim. Então, olha só, pessoal. Então, a gente sente prazer. Por exemplo, olha essa imagem aqui. Isso aqui é uma imagem medieval. Olha só, mas a gente olha para, olha que beleza, como que fizeram isso, como que usaram as tintas, como que escreveram dessa forma. Então, para nós, traz essa ideia, certo? Essa ideia que nos faz contemplar esse novo mundo, certo? Bom, tudo bem até aí, pessoal? Como é que está a compreensão de vocês disso aí? Tudo bem. Tudo bem? Maravilha. E aí, fechando a discussão, então, olha só, o que o Aristóteles falou é que o ser humano faz a mímese. O que seria a mímese? Seria nada mais do que a imitação, olha só. Mas, como ele diz, não é uma imitação qualquer, é uma imitação que traz elementos que conhecemos da representação. Ou seja, ao copiar alguma coisa, eu estou melhorando aquilo que eu vi, certo? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui.
Vocês estão numa aula, por exemplo, de biologia. E na aula de biologia, vocês têm lá na escola um monte de árvores, uma infinidade de árvores. Mas vem lá o professor, a professora, e ele desenha na lousa uma árvore. Por que o professor não usou aquela árvore que estava lá? Por quê? Olha só, no fundo o professor queria trazer outras ideias sobre aquela árvore. Então é isso, a cópia da cópia, ou seja, e olha que interessante, existe uma árvore real, o professor, a professora copiou na lousa uma árvore e na cabeça de vocês houve uma outra cópia daquela imagem, certo? Representando com outras ideias que vocês tenham. Então é isso que consegue. A linguagem possibilita, essa cópia, essa mímese, possibilita isso, ir além dessa realidade, certo? Ou seja, olha só, considerar a linguagem, o modo de narrar os objetos, a narração, certo? Bom, pessoal, agora é a hora de vocês também serem criativos, produzirem também e ir além, trazer a arte de vocês. Então é importante vocês, olha só, criarem uma narrativa. O que seria uma narrativa? Contar uma história, contar alguma coisa, certo? Então vou pensar por uma história. Imagina uma história contada por vocês. Imagina a imagem que vocês têm sobre as coisas. Isso pode ser num texto, pode ser numa pintura, pode ser em quadrinhos. Aliás, eu trabalho muito isso com o projeto de vida com o segundo ano. Eles voltam e meia, eles fazem quadrinhos sobre as atividades. Então é importante, na verdade, aprender como narrar as coisas. Tá joia? Então o que é importante para uma narração? A primeira coisa, o enredo, olha só, a organização da imitação. Então, tramar, o que você quer falar? Qual que é a trama? O que está por trás disso? É comum a gente, por exemplo, pegar um livro e olhar e falar, esse livro eu não gostei, esse livro não é legal, certo? Lê a primeira folha, a primeira página, pronto, certo? Ou seja, você não gostou, não é do livro, você não gostou do enredo que está o livro, certo? A segunda coisa, a elocução, ou seja, qual que vai ser o estilo que você vai trazer, certo? O que vai ter de novo naquela história? Então, por exemplo, vou pegar aí os quadrinhos. Por que chamou a atenção os quadrinhos? Porque eles trazem ali um estilo próprio, uma forma de comunicação, que, olha só, a partir daquilo a pessoa consegue entrar numa outra realidade. E, por fim, o pensamento. O pensamento, olha só, que possibilita organizar essas ideias e trazer, na verdade, levar a pessoa que está lendo para um outro mundo, certo? Então, olha só, aonde você quer chegar com essa história? Qual o pensamento que está por trás disso? Tá joia? Então, são esses três elementos. Tá bom, pessoal? Então, eu gostaria que vocês, na verdade, fizessem exatamente isso. Aqui vamos começar pela atividade 3. A atividade 3, olha só. Alguma vez você se sentiu incentivado ou incentivada a fazer algo por alguma dessas representações que julgou que não teria adequado, que não seria adequado devido ao fato de haver uma distinção sobre aquilo que é ficção e representação e aquilo que é realidade? Por exemplo, pessoal, quem é que já teve vontade de falar sobre um mundo desconhecido? Sobre algo desconhecido, sobre uma imagem não representada. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre aquelas coisas que barraram vocês, falaram, isso não existe, isso não é verdade, isso não acontece, certo? Então, eu queria que vocês falassem aqui, contassem um pouquinho sobre essa história. Tudo bem? Tá muito confuso ou deu para entender essa parte? Acho que deu para entender. Maravilha, então. Mas é livre, aqui eu quero, fique à vontade mesmo para escrever, não precisa se preocupar se está certo ou errado. E as duas perguntinhas que eu vou avaliar vocês serão essas duas, olha só. O que você compreende sobre a produção de significados por meio da arte? Então você vai falar um pouquinho sobre o que a arte possibilita, quais são os significados que a arte traz. E a segunda, que é muito importante, o que é reflexão estética? Certo? Aí tem os textos ali no começo, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho além e tal. Se der tempo, leia o livro. Lá na primeira folha do roteiro, tem o link para o livro que vai tratar um pouquinho mais disso, certo? Então, leiam mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem? Maravilha. Ficou alguma dúvida sobre a aula? Não, acho que eu entendi bem. Maravilha, então. Bom, então a escola voltou ao normal, só que ainda em formato de rodízio, porque ela tá com reformas, então não dá para comportar todo mundo na escola ainda, certo? Mas logo tudo volta ao normal, tá bom? Então, um grande abraço a vocês. O pessoal que está assistindo pelo YouTube, depois curte o vídeo aqui, certo? E nós voltamos, então, daqui 15 dias, pessoal. Não a semana que vem, na próxima semana. Tudo bem, posso manter quarta-feira esse horário mesmo? Ou seria melhor mudar o horário para mais tarde? Para um outro momento? Por mim, tá tudo bem. Tudo bem? Então... Tranquilo também.
Ô, maravilha, então. Então tá mantido, então. Quarta-feira, não a semana que vem, na outra, teremos mais um vídeo, então. Então, um grande abraço a vocês e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até, grande Até. abraço. Tchau, tchau.